بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. A quem Allah orientar jamais será desencaminhado, e a quem Allah desencaminhar jamais encontrará orientador algum. Testemunhamos que não há divindade a não ser Allah, o único, o sempre vivo e autossustentado. Em sua mão está os bens de todas as coisas. Testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, o enviado de Allah como misericórdia para toda a humanidade. Que a paz de Allah esteja sobre ele, seus familiares, seus seguidores, quem seguiu sua guia até o dia do final. Irmãos muçulmanos, a melhor palavra é a palavra de Allah, e a melhor guia é a guia de Muhammad. E toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio conduz ao inferno. A ordem de Allah para todos os humanos é: temam a Ele. Allah fala no Corão: ó fiéis, temam Allah. E no outro versículo: ó fiéis, temam Allah e estejam com os sinceros. Tudo que Allah fala no Corão é verdade, porque Allah é a verdade, e o que Ele fala é a verdade. Na Surata 9, versículo 31, o assunto de hoje é sobre esse versículo, que diz: e tomaram os seus rabinos e os seus monges como senhores em vez de Allah, e Messias, filho de Maria, tomaram-o também. E sendo que não os foi ordenado a não ser que adorassem a Deus unicamente, não há divindade a não ser Ele. Glorificado seja Ele, quanto lhe atribui parceiros. Por que foi revelado esse versículo? Qual a situação do mensageiro de Allah que esse versículo foi revelado? Essa história está cercada de um homem chamado, um árabe da Península Arábica, rei dos árabes, rei de seu povo, convertido ao cristianismo, filho do mais nobre dos árabes, o mais generoso dos árabes, na época pré-islâmica, o qual era dado, ele era o exemplo de generosidade. Hatim at-Ta'i. Certa vez, Hatim at-Ta'i, o homem pediu para ele emprestado 100 dirham. Pediu emprestado para ele, em peça para o rei Hatim at-Ta'i, que meu povo está necessitando 100 moedas. Disseram, Hatim respondeu dizendo: Wallahi, não vou dar. Vai pedir para mim, Hatim, somente isto? Não vou dar. E era o mais generoso dos árabes na época da ignorância. E seu filho também era um homem muito generoso, e tinha muita hombridade, tinha se convertido ao cristianismo. Porém ele disse, e essa história toda está narrada no Sira Ibn Ishaq, e também está narrado no Sunan at-Tirmidhi, no Musnad Imam Ahmad, e no Mu'jam at-Tabarani, e outros livros falam essa história, que ele disse: a pessoa que eu mais odiava era Muhammad, sem antes conhecer ele. Hoje muitas pessoas odeiam o Islã, não gostam do Islã justamente por isto, por não conhecer o Islã. E ele preparou os seus servos e disse: se o exército de Muhammad se aproximar, vamos fugir com nossa tropa lá onde estão os persas ou o Iraque. Isso foi no ano 9 da Hijra, 2 anos antes do profeta faleceu, sallallahu alaihi wasallam. Então se aproximou o exército do mensageiro de Allah, comandado por Ali ibn Abi Talib. Adi ibn Hatim juntou seu exército, seus camelos, sua riqueza e fugiu. E deixou para trás, esqueceu a sua irmã. Safana era o nome de sua irmã. E foi pega como espólio de guerra, e as prisioneiras e concubinas de guerra levaram até Medina. E ela, por ser filha de um rei, irmã de um rei, um nobre, não aceitava eu ser prisioneira de guerra, mas ninguém conhecia ela, amarraram ela. E ela disse: eu quero falar com Muhammad. Os companheiros falaram: tu é escrava, prisioneira de guerra, não tem como falar com Muhammad.
Até que ela chamou o mensageiro de Allah e disse: Muhammad, chamou os homens, tragam Muhammad, diga para ele que eu estou aqui. O mensageiro de Allah perguntou: quem é você? Ela disse: Safana. Ela disse: Halaka al-walid wa ghaba al-wafid. Halaka al-walid, أبوي مات وغاب الوافد يعني غاب الذي كان المفروض عليه أن يحميني. Ela disse: Muhammad, o meu pai faleceu e meu protetor está ausente. Me liberte, que Allah seja generoso contigo. Subhanallah, a mulher escrava de guerra, mensageiro de Allah perguntou para ele: "Wa man al-wafid?" E quem é o teu protetor? Ela disse: Adi ibn Hatim at-Ta'i. Ela disse: meu irmão é Adi, filho do Ati, Hatim, rei da tribo dos Ta'i, na Arábia. O profeta disse: Al-Farru min Allah wa Rasuli, aquele que fugiu de Allah e seu mensageiro. Ela disse sim. Então o mensageiro de Allah não deu resposta para ela. No outro dia, ela perguntou: Ya Muhammad, halak al-walid, ghaba al-wafid, atliqni. Ó Muhammad, meu pai faleceu, o que me protege está ausente, me liberte. E o mensageiro de Allah ordenou tratar bem essa mulher, pela nobreza que ela tinha, e pela nobreza que o mensageiro de Allah tratava as mulheres, e pela nobreza de seu pai, mesmo não sendo muçulmano, porém era um generoso. E na Kramta al-Karim, Malaktahu, se for generoso, nobre com quem é nobre, conquistou-o, como diz um poema árabe. Então o mensageiro de Allah disse para ela: agora não, se tu achar alguém do teu povo de confiança que possa te levar até teu irmão que está lá na Síria, agora pode ir. Passou alguns dias, ela disse: ó Muhammad, encontrei pessoas de confiança que vão em direção ao meu irmão. E o mensageiro então só assim permitiu que ela fosse encontrar seu irmão. Quando encontrou seu irmão, Adi ficava esperando. Ele dizia: kuntu usawibu al-hafila. Eu estava cuidando as caravanas para notícia da minha irmã, cadê? Veio a noite, veio ela, e ela xingou o seu irmão falando: Ya Adi, ma ta'ahadna hadha min abik. Palavras pesadas para o Adi: ó Adi, tu é rei da tribo dos Ta'i, nós não conhecemos essa atitude de teu pai, fugir e esquecer a família para trás. Allahu Akbar. E o Adi perguntou: de onde é que tu veio? O que Muhammad fez contigo? Ele disse: ó Adi, inni ara an tasiru ilay, eu vejo que tu deve ir em direção a ele. In kana nabiyan, se ele é profeta mesmo, é melhor tu chegar antes de todo mundo. Wa in kana malikan, se ele é um rei, tu também é rei. Então Adi disse, que era um rei cristão, disse: vou até Muhammad. In kana nabiyan fa khair, amanu bih. In kana malikan fa ana malik. ما عندي شيء، ما أطلب منهم فلوس، ما أطلب منه ذهب، أنا مالك، هو في مكاني وأنا في مكاني. Adi disse: boa ideia, eu vou até lá. Se ele tem a religião e é um profeta, eu sigo a religião dele. Mas se ele não é um profeta, ele é um rei, eu também sou rei. Fica no seu lugar, eu fico no meu. Quando chegou em direção ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, as pessoas souberam: chegou um rei dos árabes, da tribo Tai, que eram cristãos. Estava carregando um crucifixo de ouro pesado e grande no seu peito. O mensageiro de Allah encontrou ele e disse: Ya Adi, alqi an unuqiq hadha al-wathan. Ó Adi, tire fora esse ídolo que tu adora no teu peito. Aslim taslam, aceite o Islã, tu vai viver em paz. Adi disse: mas eu tenho religião. O mensageiro de Allah respondeu: Ana a'lamu bidinika mink. Eu sei mais a tua religião do que tu. Allahu Akbar. Adi disse: como sabe mais a minha religião do que eu?
Respondeu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: Alam takun, tu não era idólatra e se converteu ao cristianismo? Sim. Alam ta'khudh min daribat al-qawm, tu não pega imposto do povo? Ele disse sim, e na tua religião é proibido. Adi então parou. Então o profeta leu o versículo: وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Então o mensageiro leu o versículo: e tomaram os seus mestres religiosos, rabinos, pastores, padres, pregadores, como companheiros e sócios em vez de Allah. Então Adi disse: mas nós não adoramos nossos mestres. O mensageiro de Allah disse: Alá yuharrimuna al-halal fatuharrimuna wa yuhilluna al-haram fatuhilluna. Por acaso vossos mestres, padres, pastores, rabinos, monges não tornam lícito aquilo que é proibido, e nem tornam proibido aquilo que é legal, e vocês não obedecem? Disse sim. Disse o mensageiro de Allah: fatilka ibadatuhum. Esta é a forma de adoração de vocês a eles. Allahu Akbar. Allah ordenou uma religião única para todos os humanos. Não adora a não ser Allah. E vem as pessoas dizendo: pode botar parceiros intermediários entre o ser humano e o Criador. E Allah não revelou isto. Adi então ficou surpreso e mexeu seu coração. Quando mexeu seu coração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a ele: Ya Adi, ayadurruka an yuqal Allahu Akbar, ayadurruka an yuqal la ilaha illallah. Ó Adi, é prejuízo para ti dizer que Allah é Akbar? É prejuízo para ti dizer que não há divindade a não ser Allah? E o mensageiro de Allah disse assim: ó Adi, innama, o que eu vejo que te impede de seguir essa religião, innama ma yamnauk an taqbal hadha ad-din huwa adadu qalil min al-muslimin wa faqrihim wa hajatihim وكثرة سواد عدائه والكفار والمشركين. هذا الذي يمنعك من دخولك للإسلام. Ó Adi, o que te impede de aceitar o Islã é que tu vê os muçulmanos poucos, pobres, enfraquecidos, e tu vê os inimigos do Islã grandes, poderosos e fortes. Ó Adi, o que te impede de aceitar o Islã é isso. Nós somos poucos e tem os persas e os romanos, suas culturas contra o Islã. Mas ó Adi, chegará uma época que virá uma mulher sozinha lá do Iraque, montando o seu camelo, e vai fazer o Hajj, sem medo de ninguém. E chegará uma época que os muçulmanos conquistarão o império da Pérsia. E chegará uma época que será distribuída tanta riqueza a ponto que ninguém querer aceitar mais ajuda e nem zaká. Nesse momento, então, a fé entrou no coração de Adi e se converteu. Radiyallahu anhu. Depois ele disse, ele narrando aquilo que o mensageiro de Allah falou para mim: eu presenciei duas coisas. كنت في أول ركب الخيل في غزوة كسرى. Aquilo que o profeta falou para mim, eu vivi. Eu era estava no primeiro fronte de batalha quando conquistou a Pérsia e derrubou o imperador do Kisra, da Pérsia. E eu presenciei as mulheres vindo sozinhas do Hajj, atravessando o deserto, não temendo ninguém. E espero ver com meus olhos a riqueza ser distribuída a ponto de ninguém precisar mais nada. E isso aconteceu na época de Omar ibn Abdelaziz,
que governou os muçulmanos por 2 anos e 2 meses. Distribuiu o zakat. Distribuiu o zakat para todos os muçulmanos 1 ano. No outro ano mandou distribuir o zakat, não tinha mais nenhum pobre. Esse versículo, meus irmãos, nos ensina sinais da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o muçulmano tem que sentir esse orgulho, porque a religião dele, a religião do muçulmano, não foi mudada, não foi modificada. Ninguém é capaz de introduzir na religião aquilo que não é dela. Por quê? Al-Qur'an mahfuz. O Alcorão foi preservado por Allah. A Sunnah, sabemos que é verdadeiro, o que não é. Pedimos a Allah, louvado seja, que nos faça orientados pelo Islã e orientadores do Islã. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.